Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esta sessão do nosso Seminário de História Religiosa 2018. Temos hoje como tema as igrejas no Porto, património moderno ao serviço das comunidades, e connosco está o arquiteto João Luís Marques, já amigo aqui da casa, nomeadamente do Centro de História Religiosa, com quem tem colaborado também em alguns projetos e cuja resenha biográfica, digamos assim, passo a ler também de acordo com a ficha desta sessão que tem aí convosco. Nascido em 81, em Baden, é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, terminou a sua licenciatura em março de 2006, defendendo a prova final intitulada Na Casa do Meu Pai há Muitas Moradas, reflexões sobre a organização do espaço litúrgico, experiências portuguesas do século XX. Em novembro do ano passado, obteve o grau de doutor em Arquitetura, Teoria, Projeto, História pela mesma FAUP, defendendo a tese A Igreja na Cidade, Serviço e Acolhimento, Arquitetura Portuguesa, 1950-1975, preparada sob a supervisão da professora doutora Marta Oliveira. E será sobre, creio eu, muito com base nesse seu estudo que também te fará a apresentação de hoje. Estudou no ano letivo 2003-2004 no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, ao abrigo do programa Erasmus. No ano seguinte estudou no escritório de Carlos Ferrater, em Barcelona. Iniciou a sua atividade profissional no Porto, colaborando com os arquitetos Camilo Cortesão, Ceruti Furtado e Correia Hagazi. Em 2010 integrou o programa doutoral da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, perfil, projeto, teoria, projeto e história, já citado, área na qual tem participado e promovido em encontros. Entre 2013 e 2015 foi assistente convidado da Unidade Curricular de História da Arquitetura Portuguesa, do BIARC, FAUP, tendo orientado a realização de trabalhos práticos com incidência no estudo da Casa Nobre, trabalho retomado no presente ano letivo. Colabora desde 2012 na organização e catalogação do arquivo de Agostinho Rica, aqui no Porto, e desde 2013 é investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, colaborando também, como disse, em projetos de investigação desenvolvidos pelo nosso Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica já desde 2015. Muito obrigado, caro amigo, Dr. João Luís Marques, por ter aceito o convite a estar nesta nossa sessão, neste nosso seminário, e tenho a certeza que será com todo o interesse e com todo o gosto que vamos ouvir o que nos tem para dizer. Espero que assim seja. Antes de mais, obrigado também pelo convite para estar aqui e partilhar um bocadinho daquilo que foi a investigação. Quando o Luís convidou para participar neste seminário, a pergunta foi: mas de que é que querem que fale deste universo de campo de investigação? Anteriormente, o Centro de Estudos de História Religiosa tinha-me convidado para ir a Lisboa e na altura tinha parecido que fazia sentido adequar o discurso àquilo que era a experiência de Lisboa e do crescimento da periferia de Lisboa. No Porto, parecia-me que a proposta devia ser semelhante aqui ajustada, correndo o risco, naturalmente, de perdermos este painel mais alargado, que é o objeto da tese, da noção global do país. Mas queria focar aqui um conjunto das obras e das igrejas que foram construídas no Porto no século XX, não faz parte do título, mas quando digo património moderno é deste que estamos a falar, com incidência essencial a partir da segunda metade do século XX, dos anos 50 para a frente, que é o momento onde nós vamos assistir a uma profunda transformação no campo artístico, com consequências na produção da arquitetura religiosa. Mas, como qualquer história começa, temos que fazer um bocado o introito e, portanto, recuperar um bocadinho esta estrutura da cidade para perceber como é que a cidade se organiza administrativamente, a nível da sua divisão por freguesias e paróquias que durante algum tempo foram coincidentes e que deixaram de ser, e como foram crescendo novas igrejas paroquiais na cidade, à medida que naturalmente foram criadas estas paróquias, ainda na primeira metade do século, nomeadamente a paróquia do Santíssimo Sacramento em 1924, posteriormente a paróquia de Nossa Senhora da Conceição em 1927 e mais tarde a paróquia das Antas em 1938, a que poderíamos juntar ainda nesta lista que não está aqui assinalada, mas a paróquia do Carvalheiro, por desanexação de sido feita já no início da década de 40. Mas vamos olhar agora cada uma destas três, porque me parecem que são representativas de momentos de mudança. Começamos com a paróquia do Santíssimo Sacramento, temos aqui a fotografia aérea disponibilizada pelo Arquivo Histórico da cidade, a grande mancha do cemitério de Agramonte e depois todo o bairro que não vemos aqui, que seria interessante ter colocado nesta imagem, olhando agora, que era o bairro que estava a crescer das moradias à Guerra Junqueiro. E, portanto, a necessidade de dotar esta zona, na altura de expansão da cidade, de uma igreja que está assinalada com a bola vermelha.
Uma igreja que começa a construção com um projeto que depois é alterado e que vai ser completado já por Ernesto Corrodi. Ou seja, temos aqui alguma influência que temos a nível de linguagem, da linguagem Deco, a que se soma um programa que também já incluía, por exemplo, um patronato na parte posterior, já construído na década de 50. Ou seja, temos uma paróquia iniciada, constituída em 1924, com um projeto que começa a construção, que atrasa durante muitos anos, até que finalmente a igreja é inaugurada. E aqui está um bocadinho estas imagens de Ernesto e Camilo Corrodi que desenvolvem o processo para acabar aquela obra que parecia incompleta e que não havia modo de terminar. A outra igreja, Senhora da Conceição, se calhar mais presente, insere-se naquilo que podemos dizer um conjunto de novos monumentos da cidade. O seu arquiteto é Dom Bellot e é curioso como ela aparece-nos aqui num postal ilustrado da cidade, associada a outros espaços da cidade, também eles com esta natureza monumental, por exemplo, a Sé do Porto ou a Estação dos Aliados. E não deixa de ser curioso que este património moderno apareça-nos aqui também introduzido. Uma imagem agora de fotografia do fotógrafo Alvão, que nos mostra esta fachada voltada sobre a Praça do Marquês, e gostava de trazer aqui outras imagens de outras igrejas, nomeadamente a igreja de Audincourt, em França, projetada pelo mesmo arquiteto em 1932. As afinidades tipológicas eu acho que saltarão ao olho de todos nós, a questão da torre, a questão da composição do alçado, ainda que depois naturalmente haja todo um tratamento interior que é diferente a nível do projeto decorativo. Também é preciso não esquecer que esta obra é acabada já por Rogério de Azevedo, é uma obra que não é completa por Dom Bellot, mas é uma obra que se estende realmente durante muito tempo. Mas gostava de chamar a atenção a este lugar, Audincourt, porque vai ser um centro de renovação da arte religiosa em França, em meados da década de 50. Trago, por exemplo, aqui a igreja de Sacré-Cœur de Audincourt, inaugurada em 1946, projetada por Maurice Novarina. E esta é uma igreja que vai ser muito tratada pela revista La Sacrée, de origem dos dominicanos franceses, que vão estar completamente a liderar este movimento de renovação a partir do centro da Europa e da vontade de integrar arte moderna dentro do espaço de culto. Dizer que a minha apresentação não se vai focar muito nos aspectos da organização interior. Vou estar sempre a tentar aqui estabelecer algumas pontes com a história da cidade e neste caso focarei esta ponte, porque na altura a novidade realmente estava nesta discussão, como é que se fazia um espaço mais participado, como é que se caracterizavam estes interiores, como é que a arte podia estar ao serviço do culto. E, portanto, gosto um bocadinho de trazer estas imagens que muitas vezes ficaram perpetuadas a preto e branco, mas que na verdade são universos cheios de cor. E estes vitrais de Jean Bazin, de Fernando Léger, mostram-nos um bocadinho este trabalho que estava a ser feito. Por exemplo, aqui nós estamos a ver o lado esquerdo com um vitral, também todo ele um corpo muito iluminado, depois este painel de entrada e depois a torre. E percebemos aqui claramente uma mudança de linguagem face àquilo que estávamos a assistir no Porto, nos anos 40, com a construção de Dom Bellot, que reproduzia aquela igreja que tínhamos visto, também do Audincourt, mas da década de 30. Mas voltemos à nossa igreja para perceber como é que ela realmente lida com o espaço público. Ela está sobre a praça, mas desenha um espaço diágono, fronteira à igreja, que funciona em plano recuado face ao limite da rua. Ou seja, é um espaço de natureza completamente privada. E é curioso porque depois será Maria José Marques da Silva com David Moreira da Silva, que vão desenhar o gradeamento de encerramento deste espaço que se quer público, mas que na verdade é de natureza privada. Esta igreja tinha sido alvo de crítica, nomeadamente na exposição de 1953, organizada pelo jovem Nuno Titónio Pereira, João de Almeida, que daria origem ao movimento de renovação da arte religiosa. Esta exposição que nós vemos aqui, apresentada na SBAP em 1953, o espaço da escola, tinha anteriormente sido apresentada na Baixa de Lisboa, na Galeria de São Nicolau, uma galeria anexa a uma antiga paróquia do centro da cidade da Baixa Pombalina. Mais uma imagem daqueles painéis que há pouco vínhamos aqui, que estavam ao longo de toda a sala. Os painéis que faziam a crítica então a esta perda da autenticidade da arquitetura religiosa. E vamos buscar vários exemplos para nos contar esta história, onde é que estavam os momentos de quebra e de ruptura que eram necessários de recuperar. Porque na década de 40 assistíamos, se calhar não temos isso tão presente, mas em Lisboa isso era claramente mais vincado durante a década de 50, da recuperação de modelos de referência mais tradicional, muito inspirados por aquele ideal que passa um bocadinho também na exposição do mundo português. Mas a crítica ao Porto, como eu disse, era feita nesta exposição. E aparece aqui uma obra do lado esquerdo, que é a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é a primeira igreja moderna onde se aliava as novas estruturas de betão
com uma nova linguagem, e depois aqui do lado direito, já mais a sul, a Capela Marconi, de Jorge Segurado, em Vendas Novas. Mas outro painel, por exemplo, mostrava-nos alguns outros exemplos de arquitetura nortenha, que também estava a ser alvo de crítica. Marques da Silva, por exemplo, na Penha, em Guimarães, no canto inferior esquerdo, ou na imagem do lado direito, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que ainda há pouco estávamos a ver, e aqui no meio estamos a ver, por exemplo, a Igreja de Lourenço Marques, a Catedral de Lourenço Marques. Ou seja, temos aqui uma crítica que é feita não só a modelos tradicionalistas, que eu não mostrei muito este aqui da década de 40, mas que é também feita a estas outras propostas modernas que estavam a surgir. Santo António das Antas, um projeto curioso que vai ser construído, vai ser iniciado num terreno que não é onde ela acaba por ser finalmente construída. Ela é inicialmente projetada por José Peneda, por um lote que vemos de gaveta, naquela situação do lado em cima. Eu não tenho pontador, ou não? Não tenho, não? Não sei se tem. Não. Mas aquele lote de gaveta que temos ali na parte superior da imagem, eu acho que aqui não consigo ser. Exatamente. Este é o lote onde é inicialmente construída a igreja de José Peneda. Ela é construída até ao nível da cripta, e depois o projeto é abandonado e construído um novo projeto que dá origem a um projeto de arquiteto, de um concurso de arquitetura, para rematar esta alameda que aqui está. É curioso porque isto surge no momento em que a cidade está a fazer planos de expansão e, portanto, há aqui toda uma nova lógica de desenho de tentar integrar o equipamento urbano para qualificar como elemento de remate, ainda que será curioso nós olharmos para o desenho e percebemos que a igreja não aparece realmente bem alinhada com este eixo da composição. Aqui uma imagem desta maquete que foi feita então da igreja para a Igreja das Antas, que é de autoria de Fernando Tudela. Esta fotografia que vemos aqui da capa diz na parte inferior concurso para a obtenção do diploma de arquiteto, ou seja, faz parte do arquivo da Universidade do Porto e é realmente apresentada por Fernando Tudela como uma prova académica para a obtenção do diploma de arquitetura com o projeto para a nova Igreja das Antas, com clara influência da arquitetura italiana. Isto já não sou eu que estou a dizer, já vários terão identificado, mas podemos juntar, por exemplo, aqui a Igreja de Chiesa Sant'Ambrogio, de Giovanni Musio, que está aqui no canto inferior esquerdo, que temos esta leitura desta verticalidade assunta por estes pilares. É interessante também recordarmos que Musio também era um arquiteto que tinha estado a trabalhar na Câmara nos planos de expansão, nomeadamente na zona do Campo Alegre. Portanto, há aqui uma série de influências que nós vamos bebendo pelas relações de trabalho que estavam a ser realizadas naquele momento na Câmara Municipal. Mas vamos olhar para o interior. Esta é a perspectiva que ilustra, na altura ainda, o projeto, e percebemos, claro, aqui uma afinidade muito óbvia àquela igreja que tinha sido inaugurada em 1938 por Pardal Monteiro em Lisboa, a igreja de Nossa Senhora de Fátima. E esta leitura que eu estou a fazer é muito óbvia se lermos, por exemplo, a memória descritiva que acompanha o projeto. E parece-me que aqui, então, farei a minha primeira citação. Por tudo o que atrás mencionámos, muito avançamos para a justificação do partido a adotar para a nova igreja de Santo António das Antas. Para nós, já não havia dúvida no partido a seguir, e se se pudesse subsistir, seria desfeita pelo que lemos e permitimos transcrever da revista do Sindicato Nacional dos Arquitetos de 1938, a respeito à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, por sua eminência o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa. Quanto a ser moderna, não compreendemos sequer que pudesse ser de outra coisa. Todas as formas artísticas do passado foram modernas em relação ao seu tempo. A Igreja moderna do nosso tempo deve traduzir, enquanto lhe permitir o caráter sacro e a finalidade cultural, as expressões da técnica e da arte contemporânea. Fim de citação. Aqui algumas imagens da construção desta Igreja das Antas e do material publicitário que foi feito na altura para a angariação de fundos. Um aspecto da nave que, durante o momento da construção, ainda percebemos as paredes de alvenaria de granito, não é? E a da estrutura de betão, que aparece já intercalada, e hoje temos este espaço mais presente. Dizer também que esta ideia desta introdução destes arcos parabólicos é uma constante, não só em Lisboa, nós vimos há pouco na Igreja do Pardal Monteiro, mas aqui no Norte, relembro agora mais recentemente, também alvo de estudo, a Igreja de José Sequeira Braga, por exemplo, na zona de Famalicão, que também recupera esta solução construtiva. Aqui um outro postal em que se percebe realmente esta nova centralidade das Antas que estava a nascer, não é? Já com o rasgamento da avenida, o estádio na parte de trás e, portanto, a criação de uma espécie de um centro para aquela vizinhança. Toda uma nova centralidade que juntava
mais tarde a dimensão comercial nas galerias que vão ser construídas junto a esta praça, mas também o espaço desportivo e o espaço de culto. E as novas intervenções que, de algum modo, fazem valorizar aquilo que é a parte de trás do próprio edifício religioso, que mais uma vez tende a ser alinhado ao eixo. Ou seja, é aquilo curioso que é quando um arquiteto novo ou urbanista vai redesenhar um plano de expansão da cidade, reconhece, ainda no contexto que hoje certamente mais plural, reconhece a importância daquele edifício e retoma a mesma ideia da Alameda que está construída do lado oposto. Ou seja, fechamos aqui um bocadinho este primeiro capítulo de introdução, percebendo a data da criação, que separa a data da criação das paróquias da data de inauguração, de dedicação de muitas destas igrejas. Falamos de Setúbal, uma paróquia central na cidade, que vem também uma igreja que tem a primeira pedra da nova igreja ainda no final do século XIX, como nós vemos aqui na fotografia de 1940, já construída a ábside do projeto que tinha sido feito, então lançado por Marcos da Silva, e toda a influência que vai ter o monumento nacional da antiga igreja românica na construção deste novo edifício. Ou seja, uma história que não podemos olhar só para o edifício da nova igreja, mas tentar perceber como é que ele vive na relação com aquilo que lhe é anexo. E o que é interessante aqui em Setúbal é que realmente os monumentos nacionais vão exercerem um imenso poder sobre o projeto que está a ser construído para Setúbal. Então nós vamos ter uma série de projetos construídos durante a primeira década do século XX e durante o início da segunda metade, que vão ser sucessivamente chumbados à custa da relação que está a ser estabelecida com o monumento e com a vizinhança do monumento nacional, que está a ser trabalhado e que foi profundamente alterado, como nós vemos aqui nesta sequência de imagens da antiga colegiada até à igreja como nós a conhecemos hoje no Louvre. Mas que projetos é que tínhamos aqui para Setúbal? Este terreno grande, o que aqui está? Aqui a fotografia do vazio, como estava em meados da década de 50, isto é uma fotografia do Arquivo Diocesano do Porto, que foi usada, na altura, uma fotografia feita por Teófilo Rico para demonstrar como é que se poderia terminar a obra de Marcos da Silva, que já tinha tentado por várias vezes construir, mas que não havia modo de avançar na construção. Primeiros estudos, temos aqui claramente uma evolução de projetos, desde a fase de esquiço até à fase do projeto, como estava desenvolvido. E aqui trago São Bento da Ave Maria, porque realmente Marcos da Silva estava a trabalhar com estes dois projetos em simultâneo. Por um lado, a igreja de Setúbal, por outro lado, a construção da nova estação da cidade, que levaria à demolição do Convento da Ave Maria, não vou estender muito sobre este assunto, e que abre a possibilidade a Marcos da Silva de integrar alguns desses elementos da antiga igreja na nova igreja a construir em Setúbal. Por exemplo, chama a atenção para este fogaréu que nós vemos aqui nesta representação do lado direito, que ainda hoje resiste à frente do Jardim de Setúbal. Ou seja, elementos que foram transportados de um lado para o outro e que não chegaram a descobrir o seu lugar final. São peças sobrantes de um puzzle que não foi montado. Esta é a Capela Mor, projetada por Marcos da Silva. Aqui uma fotografia também de processo. Hoje, se formos a Setúbal, não encontramos esta Capela Mor. O que encontramos, para quem conhece, trata-se do auditório onde funciona o centro paroquial, na parte posterior da igreja, onde está a antiga Capela Mor desta igreja que Marcos da Silva tinha projetado, que foi convertida então em salão paroquial, um pequeno auditório, que tem na zona do retábulo, que foi desmontado e que é o palco deste centro paroquial de Setúbal. E aqui uma fotografia do interior de São Bento da Ave Maria, onde nós percebemos alguns elementos que estarão passado de uma casa para outra. Anos 50, Barbosa de Abreu, António Barbosa de Abreu, engenheiro de formação, arquiteto também, faz um primeiro projeto para a integração desta cabeceira de Marcos da Silva. É curiosa a memória descritiva deste projeto porque diz: há tanto investimento nesta Capela Mor que não nos parece bem deitar agora tudo aquilo que foi feito por água abaixo, mas vamos envolver esta proposta de Marcos da Silva numa nova arquitetura, com uma nova linguagem, que vai tentar de algum modo estabelecer alguma relação entre esta antiga igreja e a nova que seria construída, aproveitando a Capela Mor, como eu disse, que está integrada neste projeto de Barbosa de Abreu. Esta é uma perspectiva do que seria a frente de rua. É curioso, vou voltar atrás, peço desculpa por estes momentos, mas percebermos que temos, por um lado, a igreja um privilégio da nova frente sobre a rua da igreja, face à antiga igreja, e que recentemente um aluno da Faculdade de Arquitetura tem andado a estudar esta matéria e que nos veio a explicar outros projetos em que estes edifícios ainda rodam várias vezes e tentam sucessivas aprovações e é sistematicamente chumbada na relação, sempre com o argumento que é muito problemática a relação
com a antiga Igreja Românica de Sudfeita. Aqui temos então esta perspectiva, o projeto não avança, mas Barbosa de Abreu tem uma outra encomenda, para quem conhecer a Igreja da Senhora da Hora, que de algum modo alguns temas do projeto são recuperados. E quando eu digo alguns temas do projeto, estou a dizer porque o interior é realmente diferente. E a novidade da Igreja da Senhora da Hora, e trago aqui outras duas imagens que estão no arquivo da Diocese, que nos podem mostrar é que o espaço de culto aqui, sim, a nível do interior, apresenta uma nova, algo que era original para a época aqui no Porto. Estamos a falar de uma planta que de algum modo privilegia o espaço da Assembleia, fazendo um desenvolvimento em elipse, no sentido aqui transversal, ou seja, não os clérigos, por exemplo, elas também funcionam como uma elipse, não é? Com a cabeceira, mas neste momento aqui temos um eixo maior sobre o espaço da nave, permitindo uma maior proximidade dos fiéis à zona do altar. Este é um projeto que também merece algum interesse por ser desenvolvido numa parte de grande carga industrial, não é? Estamos a falar da Senhora da Hora, e era um projeto com participaram também pelos próprios industriais, que pagaram parte desta obra. Esta obra é um projeto, como disse, do início da década de 50, mas ao contrário de Lisboa, que tinha tempos muito curtos, desde o projeto até à construção das igrejas no início da década de 50, estamos a falar, em 4, 5 anos construíram-se algumas igrejas em Lisboa, Santo Condestável, Igreja de São João de Brito, Igreja de Praça de Londres de São João de Deus. No Porto isto demora mais do que 10 anos. Portanto, esta igreja, quando é inaugurada, quando é dedicada, em 1963, julgo, já estamos em pleno Concílio Vaticano II e, portanto, ela já não vai ser apresentada como grande novidade. Mas é curioso, este é o problema dos tempos. Mas voltemos a Sudfeita, porque foi aqui isto só um pequeno parênteses. E aparece aqui uma proposta de 1963 de um concurso que nunca viria a ser realizado, mas que a leitura nos permite perceber que era uma reprodução daquilo que estava a ser feito em Lisboa para o concurso do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, temos um movimento de renovação da arte religiosa, de que falei há pouco, que em Lisboa lança um concurso para a grande nova igreja da capital, que seria ganha, o concurso seria ganho por Nuno Teotónio Pereira, e partindo deste mesmo programa, de um complexo que reunisse espaços de natureza litúrgica e também com uma grande componente de serviço pastoral, é traçado um projeto e tenta-se convencer o pároco de Sudfeita para avançar com um concurso que, na verdade, nunca chega a ser realizado. Dizer que isto só é possível porque há uma mobilidade e uma relação muito próxima entre o Porto e Lisboa, do movimento de renovação da arte religiosa, não só a partir de Luís Cunha, que então era estudante, aqui em 60 já não era, já estava formado, peço desculpa, que não só através de Luís Cunha, que tinha uma certa encomenda da arquitetura religiosa, mas também porque o João de Almeida, um dos membros fundadores do movimento de renovação da arte religiosa, estava a estudar naquele momento na Escola do Porto. E, portanto, temos aqui uma ponte e uma relação muito forte com Lisboa que nos permite pensar e propor, e o cônego, na altura, o cônego Manuel Martins, para o cônego de Sudfeita, falava desta memória, deste concurso que não chegou a sair de papel. Eugênio Alves de Sousa é o mais um interveniente que entra nesta proposta, e este sim foi um projeto que, mais do que o da Taça das Filgueiras, foi aquele que foi rodado várias vezes no terreno, a tentar até descobrir a solução final, que seria apenas parcialmente construído. Ou seja, toda a parte posterior que nós vemos aqui, do centro paroquial, acaba por nunca ter sido construída, e manteve-se a cabeceira de Marcos da Silva, que depois então foi convertida também por Eugênio Alves de Sousa em auditório da paróquia. Esta é a imagem. Hoje já não é este o aspecto que temos, já não temos este teto, estas duas áreas. O edifício, a Capela Mor, foi cortada e foi colocada uma cobertura plana, dando maior destaque a esta pala curva. Esta pala curva, que mais tarde seria enriquecida com obras de vitrais de Francisco Laranja, juntamente com Júlio Rezende, e depois também trabalhos de Zumbi Carvalho, numa tentativa que nos remete um bocadinho para o espaço do Le Corbusier, ainda que muitos anos separem estas obras, mas realmente há aqui uma clara afinidade. Trago esta imagem porque Ronchamp é muitas vezes usado como referência para tudo que é arquitetura religiosa moderna, mas realmente a natureza de espaço é muito diferente. Estamos a falar de uma igreja aqui de peregrinação e na igreja de Sudfeita estamos a falar de um espaço de uma igreja paroquial e, portanto, toda a organização do espaço interior é feita de modo bastante diferente. Trago esta imagem recente de 2018, o novo arranjo do presbitério de Sudfeita pelos arquitetos Segeiro Fontes, autores da Capela da Árvore da Vida em Braga, autores também da renovação da Capela do Seminário Menor de Braga, Imaculada Conceição, e deste arranjo que foi feito. E trago esta imagem propositadamente junto à anterior, pela importância que o vazio adquire neste espaço. Ou seja, aqui perdemos claramente o número de lugares sentados. Estou convencido que reduziu o número de
lugar sentado de feita, mas precisamos deste espaço mais amplo, mas também perdeu a monumentalidade, e uso esta palavra com alguma reticência, que tinha todo aquele arranjo do presbitério. Ou seja, para quem se lembra do arranjo que existia, tínhamos uma parede toda ela forrada em granito, quase como uma boca de palco, que agora quase que desaparece, transportando o centro da ação da liturgia para o espaço do centro. Mas voltemos à história da cidade e à década de 50, na tentativa de criar estas unidades de novas paróquias, um plano que nunca seria executado, e mesmo o plano de diretores da cidade de 1962, que previa um novo mapa administrativo e religioso, que seria coincidente, também nunca é realmente posto em prática. Portanto, o que vamos assistir é uma desanexação sucessiva de paróquias que vão crescendo e, contrariamente àquilo que acontece em Lisboa no final da década de 50, em que por decreto são criadas uma série de novas paróquias, no Porto este processo é um processo muito mais lento e também mais cauteloso, diria, no sentido procurando perceber quais é que são as comunidades que estão a crescer ao nível e estão a ganhar autonomia para se constituírem como paróquias autónomas. Eu acho que poderia dizer isto desta forma e já vamos perceber porquê. Outro momento de síntese para perceber o que é que aconteceu, o que é que nós assistimos no Porto. Realmente assistimos a um conjunto de igrejas que se vão revelando cada vez mais pequenas e com necessidade de criação de novas. E se em Lisboa nós assistimos a uma demolição, porque o tecido já estava muito consolidado e obrigava, se nós temos construções de novas igrejas dentro do centro da cidade, à demolição de interiores, no Porto isso não ocorre da mesma maneira. Aliás, sendo feita, como vimos, construirá durante a década de 60 a igreja projetada por Eugênio Alves de Sousa, Luís Cunha no Carvalhido, na década de 60 até 70, a igreja do Carvalhido, Alfredo Moreira da Silva, entrando já pela década de 80, a igreja de Aldoar, ou Vasco Moraes Soares, que tem um projeto realmente feito por Luís Cunha, já muito influenciado pelo espírito conciliário, desta ideia de uma grande sala de reunião, e a própria organização do espaço era muito centralizada, e com o seu complexo paroquial, de que apenas foi construído o centro paroquial. Portanto, o que nós hoje temos, que creio que se chama Estúdio 400, não é? É realmente o centro paroquial deste conjunto que nunca veio a ser construído e projetado por Luís Cunha. O Luís Cunha também tinha feito um outro projeto, também parcialmente construído, para a igreja do Carvalhido, como eu disse no início da década de 60, que substituiria esta outra, da antiga capela da confraria do Carvalhido, que é transformada, quando elevada à paróquia, nos anos 40, e levada a sede paroquial, e que também se vai revelar pequena para a dinâmica da comunidade e, portanto, vai naturalmente construir uma outra. Chama a atenção por esta igreja se localizar no interior do quarteirão, ou seja, quando não há espaço dentro da cidade para estes grandes equipamentos, é preciso inventar onde é que não há, quando não há espaço, como é que conseguimos pôr uma igreja para tanta gente. Até porque neste momento estamos a falar de igrejas com capacidade para 400, 500 ou mais pessoas sentadas. E, portanto, no Carvalhido, isto é um ponto central do projeto. E se nós olharmos aqui para esta planta de uma brochura paroquial, conseguimos perceber realmente o tratamento que é feito do interior deste quarteirão e o rasgamento, desta rua, que funciona aqui como uma possibilidade de habitar o interior do quarteirão, da antiga estrutura que tínhamos aqui desta zona. Também chamar a atenção para esta casa paroquial que surgiu ali, porque é pouco conhecida por uma grande parte de nós, historiadores do campo da arquitetura religiosa, que é o projeto do arquiteto Carlos Neves. E a parte mais interessante deste projeto, do início da década de 50, é que se assume realmente como um programa novo. Quando estamos a falar novo, é a primeira casa paroquial que me aparece, registada com este nome, ao nível, por exemplo, dos apoios dos Ministérios das Obras Públicas. Até lá, aparecem dispensários, aparecem lactários, aparece uma série de instalações, mas há uma coisa chamada casa paroquial, que hoje nos soa bastante familiar, realmente é a primeira vez que aparece. E é uma casa que, quando percebe-se, lendo toda a produção, a extensa produção de jornais da paróquia de Mensageiro de Carvalhido, percebe-se a azáfama que foi a construção desta nova casa, que tinha um teatro, que tinha também um dispensário, que tinha a residência do padre e que tinha um telhado, uma cobertura plana, onde as crianças do infantário podiam apanhar bem sol e podiam brincar. Portanto, era um edifício moderno na sua concepção de uso. Não trouxe fotografias do interior, portanto vamos ficar com esta imagem um bocado cristalizada a preto e branco, mas gostava que olhássemos para isto como realmente um edifício multifunções. E, portanto, a novidade que isto apresentou. É curioso lembrar, por exemplo, as palavras do Padre Américo, que quando vai visitar a obra, isto é uma obra também lenta e alva de visitas também, não só do Ministro Fernando Richo, também vem aqui visitar a construção deste novo equipamento,
O Padre Américo diz que as revoluções da Igreja fazem-se à sombra da Igreja e, portanto, esta casa seria um marco revolucionário dessa transformação social que se estava a fazer, numa nova proposta de espaço de encontro da comunidade, que era um espaço de serviço à comunidade e que já não era um espaço de uma Igreja que prestava serviço para o externo, não é? Para a comunidade, mas procurava ser uma casa. Aliás, Carlos Neves, na entrevista que dá ao Mensageiro, diz o grande lar cristão. E, portanto, a sua fase cria logo uma ideia de unidade entre o programa litúrgico que estava naquela antiga igreja que vimos, da confraria, com esta nova casa paroquial. Ele diz, tem uma expressão curiosa que agora não me recordo, mas são ceifeiras da mesma seara. Acho que é algo assim, que é a expressão que é então usada. Outra parte para também percebermos a história da diocese e da criação de novas paróquias tem a ver com a reinstalação das comunidades religiosas na cidade. E vamos ter um conjunto de comunidades religiosas que vão recuperar o seu lugar na cidade e que vão apoiar a construção dos seus espaços de convento e que mais tarde seriam absorvidos e desempenhar funções paroquiais, nomeadamente o convento de Cristo Rei à Marçal Gomes da Costa, os capuchinhos do Amial, os deunianos na Nossa Senhora da Boa Vista e os claretianos na Nossa Senhora da Viosa. Ou seja, ter uma ideia que as ordens regressam à cidade, querem se instalar no centro e, portanto, vão ter que assumir responsabilidades perante um clero que cada vez é mais diminuto. Também chamava a atenção aqui a mudança do Cristo Rei para Nossa Senhora, para Nossa Senhora, para Nossa Senhora. O que é que isto acontece? Estamos a falar num momento, e isto tem a ver com as designações das paróquias. O culto mariano vai ser recuperado e, portanto, nós temos durante toda a administração apostólica de Dom Florentino Andrade e Silva todas as novas paróquias criadas na cidade vão ser dedicadas, se é que assim se pode dizer, a Nossa Senhora, nestas versões. Podia juntar a esta coleção que apresentei das comunidades religiosas que prestam serviço paroquial um conjunto de outras comunidades religiosas que vão desempenhar funções e que vão desenvolver as suas próprias comunidades de vizinhança sem nunca se instituírem como paróquias propriamente ditas. Podemos falar de Nossa Senhora de Fátima, já falámos dos jesuítas, ou dos redentoristas na Firmeza, ou dos carmelitas descalços na rua de Condrém. Convém aqui também dizer que algumas destas comunidades, apesar de nunca terem sido instituídas como paróquias, na documentação que existe no Arquivo Diocesano do Porto, percebemos que durante a década de 70 chegaram a ser equacionadas, nomeadamente a criação de uma paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que seria alguns sediada por esta zona onde estavam os jesuítas. Voltamos atrás para olhar com algum pormenor algumas destas igrejas destes conjuntos. Começo com esta igreja de Cristo Rei, para explicar a razão pela qual os dominicanos são encarregues de prestar auxílio a esta parte comunitária e porque é que é ali que eles vão construir a sua igreja, num terreno que vai ser doado durante a administração camarária de Luís de Pina. Ou seja, há uma vontade de retribuir aos dominicanos aquilo que lhes tinha sido tirado, o discurso é mesmo posto nestes termos, e portanto é-lhes doado um espaço da cidade, uma zona de expansão. Então, em expansão, lembrar que na década de 40 tinha sido construído junto à Quinta de Serralves todo o bairro de casas económicas, onde se dispôs, está prevista a construção de uma igreja, onde hoje é a praça, e agora esqueci-me do nome, peço desculpa. Dom João III? Dom João III, sim, a entrada do estacionamento de Serralves. É o Pedro. Sim, ou seja, desse lado, junto às casas económicas, chegou a estar prevista a construção de uma igreja. Esse projeto, desenhado a nível do plano de urbanização, é abandonado e é já no final da década de 40 que a Câmara vai desenvolver um projeto para a criação daquilo que se chama, que designa, Centro Cívico e Comercial à Marçal Gomes da Costa. E é este o primeiro equipamento a ser construído. Mas os dominicanos já estavam há algum tempo, apesar de morarem no Carregal, junto ao Jardim do Carregal, a verdade é que eles prestavam assistência à casa do Conde, neste caso já era de Conde Vizela, sim, e André Tavares, na última exposição que realizou em Serralves sobre a história desta casa, que sofre um conjunto de obras profundas na década de 30, lideradas por Marcos da Silva, mas que também vai buscar decoradores e arquitetos estrangeiros, e também do paisagismo, percebemos que existe uma casa pré-existente com uma capela que vai ser absorvida por uma carapaça moderna, e eu estou a dizer carapaça no que toca ao espaço de culto, porque a casa depois também assim sofre uma transformação de organização interna bastante profunda, mas para quem conhece a capela de Serralves percebe que aquilo parece que não bate certo a linguagem exterior com aquilo que é o espaço interior. E, portanto, o que nós temos realmente é uma absorção da capela onde os dominicanos prestavam assistência. O projeto deste centro cívico à Marçal Gomes da Costa é desenvolvido por Fernando Távora, enquanto jovem colaborador da Câmara Municipal do Porto,
e a desenhar, e este é o resultado daquilo que ele projeta nas suas folhas. Esta é uma maquete que foi realizada o ano passado para a exposição Dominicanos Arte e Arquitetura Portuguesa, Diálogos com a Modernidade, que esteve presente em Lisboa, no Convento Altos de Moinhos, onde demos corpo àquilo que estava cristalizado na folha de papel existente no arquivo, não da Diocese, mas no arquivo da cidade do Porto. Ou seja, havia um plano traçado para a expansão da cidade, havia a ideia de desenhar um novo centro da cidade, ali um pequeno centro de vizinhança, e Fernando Távora toma a liberdade de desenhar ele próprio uma volumetria para este convento ou para este equipamento religioso. O que é curioso é que a encomenda, se nós temos o texto que acompanha a memória descritiva, não faz qualquer referência ao edifício. Mas esta maquete, como disse, é construída a partir dos desenhos que ele lança. E, portanto, nós conseguimos perceber que há uma certa tentativa de implantar o equipamento religioso naquele centro de uma maneira bem diferente daquela que nós conhecemos e que foi construída no lugar. E aqui chama a atenção pela contemporaneidade destes dois edifícios. Por um lado, o convento de Cristo Rei, que nós há bocado vimos construído ainda isolado, mas depois com este projeto de Pereira da Costa, que está aqui construído, que de algum modo responde, e volto atrás, a este projeto lançado por Fernando Távora, que já previa então a galeria comercial, com as colunas, e com o aproveitamento de apartamentos e com coberturas visitáveis. Curioso também perceber que na documentação da Câmara Municipal nós conseguimos encontrar plantas onde é feita uma mudança de orientação deste corpo da Igreja. E, portanto, a ideia de que alguém com algum poder conseguiu exercer junto dos serviços camarários no sentido de fazer a Igreja virar-se sobre o espaço público e dominar de algum modo aquela pequena Praça Afonso V. Convém recordar que desta comissão fabriqueira, ou da comissão que andava ali a juntar donativos, fazia parte de José Nosolini, doutor, que será embaixador de Portugal na Santa Sé durante a década de 50. Também é conhecido, creio que seja Frei Bartolomeu, que estava na altura à frente da comunidade aqui no Porto, como alguém que era tido como alguém conservador. E este projeto é sucessivamente chumbado na Câmara Municipal do Porto, dizendo que é preciso ajustar-nos à escala do conjunto e, portanto, que confia nas capacidades dos arquitetos, e estamos a falar de Manuel Passos Júnior e Eduardo Reis, na tentativa de construir uma nova igreja. E esta acaba por ser a solução de compromisso que é criada, que nunca será construída na totalidade, uma vez que todo o claustro que estava previsto nunca foi construído e, portanto, aquilo que nós temos é apenas uma primeira fase de construção. Chamo, no entanto, também a atenção para o desenho moderno que a forma esconde, porque se é verdade que tudo isto nos parece muito tradicional, há aqui uma série de coisas que nós hoje, quando vamos lá, não conseguimos ver. Mas a ideia deste muro que se prolonga, ou seja, deste corpo que se prolonga, e depois tem esta varanda coberta que remete para um segundo plano, a ideia do convento e esse espaço mais privado. Ou seja, há aqui uma modernidade escondida por trás de um planejamento, poderia dizer assim, que muitas vezes nos faz ter alguma relutância. Curioso, e chama a atenção também aqui nesta imagem, para o facto de ser a encomenda da província dominicana. Porque há pouco, quando mostrei as imagens do Dincourt de França, e estamos a falar também na década de 50 e 40, foi da importância que os dominicanos em França tinham tido. E, portanto, este paralelo entre uma ordem religiosa que em França está a ser completamente líder desta renovação e que em Portugal ainda, neste momento, exerce alguma resistência. Aqui trago, a título de curiosidade, uma axonometria feita do convento, projetado por Ernesto Senhor Leal, para o Amial dos Capuchinhos, e aqui uma igreja, por exemplo, que existe em Angola, em Luanda, na periferia, e que percebemos que o projeto realmente muitas vezes também voa de uns lados para outros. Outro exemplo de unianos, parece-me que trazer aqui, seria importante também trazer esta ideia de uma igreja que se integra num conjunto. E estamos a falar de um momento diferente da cidade. A cidade vai absorver antigas zonas industriais que estavam devolutas, e o que nós temos no Parque Residencial da Boa Vista, da Sociedade William Graham, é exatamente a conversão desses antigos terrenos industriais em espaço urbano de qualidade. Não estamos a falar de políticas de realojamento, estamos a falar de políticas já para uma classe média alta, por uma proposta de centro. E aqui também é pensada a ideia de um centro cívico. Há pouco na Marchal Gomes da Costa, no final da década de 40, já surgiu este nome. No final da década de 50, quando é lançado este conjunto, esta é a designação. Um novo centro cívico e comercial ali junto à Avenida da Boa Vista, junto ao nó da autoestrada, e portanto todo o novo quadro urbano de que a Igreja também faria parte. Esta, por exemplo, é uma perspectiva do projeto de Agostinho Rica para aquele que seria o grande centro paroquial e social
da paróquia, que se apenas seria terminado já no final da década de 90, ou seja, uma obra que também se estende desde o seu projeto inicial do conjunto da década de 60, que se prolonga a construção da igreja entre a década de 70 e início de 80, e depois o centro social, que vai sendo sucessivamente revisto até ao final deste projeto. E aqui é um bocadinho esta imagem daquilo que conhecemos, que é a igreja da Nossa Senhora da Boa Vista, se calhar é das igrejas com maior qualidade na relação da arte que é produzida ao serviço também do espaço litúrgico. E, portanto, uma igreja que está juntamente com todo o conjunto, neste momento, com um pedido de classificação em curso. Ou, eu podia falar aqui um pouco também dos claretianos, mas o nosso tempo vai passando. Aqui, a construção de raiz de novos equipamentos religiosos. Há pouco falei dos equipamentos que tinham sido construídos em substituição ou em ampliação. Depois falei das igrejas que estavam associadas à encomenda das comunidades religiosas que vão desempenhar funções paroquiais, e que as outras situações, muitas vezes, também estavam a acontecer na periferia do Porto. Para quem conhece, estamos a falar da Igreja da Pasteleira, estamos a falar da Tomeia e Senhora do Porto, ou Senhora do Calvário, que está na zona oriental da cidade. De facto, a igreja de Mário Moraes Soares e Vasco Moraes Soares, ou seja, o mesmo arquiteto que tinha projetado a igreja dos jesuítas na igreja da Rua Nossa Senhora de Fátima, é a única que dá origem a uma demolição. E aquilo que nós vemos na parte superior da Nossa Senhora do Porto é a igreja que foi demolida para dar lugar à igreja de Mário Moraes Soares, já construída no final da década de 60. Um quadro síntese muito só, a título ilustrativo, para perceber um bocadinho as igrejas que nós tínhamos no início do século XX, aquelas que falámos da primeira metade do século, as 3, as 4 que são com construções anexas, não é? Vão dar origem a novas construções. Por sua vez, as comunidades religiosas que se vão instalar na cidade, e as bolas maiores são aquelas que são paroquiais, as bolas menores são outras comunidades religiosas, que certamente poderíamos juntar muitas outras. E, por fim, estas igrejas que nós acabamos de falar, que estão associadas à construção realmente de novas paróquias. Primeiro momento de pausa. Estamos a mais de meio da nossa apresentação que tinha previsto, para falar um bocadinho de Dom António Ferreira Gomes. Até agora falei das comunidades e dos planos da cidade, e nunca dei protagonismo aos protagonistas da história, não é? Quem é que lidera, quem é que comanda este processo. Há pouco falei de Dom Florentino Andrade e Silva, mas creio que seria importante fixar aqui algumas ideias a propósito do António. E trago este poema de Sofia Melrainer, que nos fala da cidade do Porto, não é? Entre névoas, sombras e cintilações, a cidade parece firme, inexpugnável e sólida, mas habitada por clarões de profecia. Portanto, esta voz de Dom António Ferreira Gomes. Fixava estas ideias: da sabedoria e sapiência, da compaixão e justiça, da inteligência, a tudo atenta. Portanto, ano em que Dom António Ferreira Gomes chega à Diocese, falei um bocadinho destas comunidades da cidade, mas queria passar agora para a margem sul um bocadinho, e olhar e recordar um bocadinho a história da Aforada, desta comunidade pescatória que vê no início do século a sua capela de São Pedro destruída no momento de cheia, que será reconstruída, mas que vai dar origem a um curioso trabalho académico realizado em 1953 sob orientação do professor Carlos Ramos e com o seu assistente Fernando Távora. É um projeto que é feito concertado com Dom António Ferreira Gomes, que já tinha chegado então neste momento à Diocese, juntamente com a Junta da Casa dos Pescadores. E, portanto, tinha sido criado à Cota Alta, estamos a ver umas casinhas, do bairro de Pescadores Marçal Carmona, creio que é assim que se chama. Bate certo? Não sei. É o bairro novo dos pescadores da Cota Alta, e entre a antiga povoação pescadora cá em baixo. Há uma série de armazéns que estão ali junto à atual Ponta Rábida, e o projeto que é lançado aos alunos da Faculdade da então Escola de Belas Artes do Porto é a conversão de um desses armazéns em espaço de culto. Isto em 1952-53, é um ano letivo, que é feito com um exame académico, ou seja, uma prova académica que os alunos têm que fazer o projeto. O que vemos aqui é um trabalho que está no arquivo da Faculdade
de arquitetura, em que vemos aqui realmente o desenho da resposta a este exercício por parte do futuro arquiteto Luís Cunha, também autor da Igreja do Carvalho que vimos há pouco. Luís Cunha, que em 1957 tinha, por exemplo, escrito o primeiro livro, já mais tarde, o primeiro livro dedicado à arquitetura religiosa moderna em Portugal. Uma fotografia do aparato da inauguração desta capela em 1955. Como eu disse, há um exercício académico. O exercício académico dá, por sua vez, lugar a um trabalho de grupo, e esse trabalho de grupo vai dar origem a uma encomenda que vai ser construída em 1955, é dedicada então à nova capela da Aforada em Vila Nova de Gaia. Este armazém que nós percebemos é realmente uma conversão de um edifício existente, portanto, e a novidade que aqui está realmente é curioso, porque surge da própria relação com a própria escola de arquitetura. Para quem conhece a Capela da Aforada, este é o que lá está. Este é apenas hoje, parece-nos quase um barracão solitário, não é? Mas na verdade, olhando as fotografias da década de 60, percebemos que havia um conjunto de outras construções e, portanto, havia aqui uma ideia profunda também de um sentido de despojamento e de alguma austeridade que era proposta, que era uma ideia eu lembro da professora Marta escrevia isto quando foi feito o projeto de recuperação da polis, do projeto da Aforada, sobre uma casa que se assumia quase como um palheiro de oração. Não é? Esta é quase a ideia de uma reinterpretação do que era uma proposta mendicante deste espaço. Mas é bastante mendicante a proposta, sim, mas curiosamente na exposição dos 30 anos de cultura organizada pelo Secretariado Nacional de Informação, esta obra simples, despojada, vai estar dentro do elenco das obras apresentadas pelo Estado Novo como sinal de modernidade. E chama a atenção para estas fotografias que estão junto a esta Nossa Senhora do Caia de Elvas, que são realmente as fotografias que vimos há pouco no slide anterior, esta aqui, são desta mesma série de coleções, fotografias de Teófilo Rego, com o trabalho resultante do trabalho académico dos alunos. E, portanto, a ideia de que uma pequena obra pode ter alguma projeção no contexto nacional. Passo novamente para a nossa margem, para recordar o que é que D. António Ferreira Gomes diz em 1955. Na Catedral Humana, cada pedra tem o seu lugar, como cada nervura tem a sua função. Não basta, porém, que no cimo dos corocéus e acrotérios se arvorem símbolos religiosos, porque o metro da cidade é outro. Aqui, como nesses outros bairros já construídos ou em projeto, dá-se uma convivência, nasce uma comunidade. Isto são palavras de D. António Ferreira Gomes, em 1955, a quando da inauguração da expansão do bairro de Rainha de Dona Leonor. E, portanto, há aqui uma atenção às comunidades e isto quase funciona um bocadinho como uma resposta também àquilo que o Cardeal Serjeira dizia algum tempo antes, em 1953, 55 também, em Lisboa, a propósito da atenção e da necessidade da construção de novas igrejas em Lisboa, que estava em expansão. E é muito curioso por estes dois personagens em contraponto, porque consegue-se perceber a primeira dificuldade que Lisboa tinha no traçar um plano à grande escala, porque o crescimento era realmente numa outra escala que não é o mesmo do Porto. Por outro lado, a atenção que é dada às pequenas comunidades que D. António Ferreira Gomes faz nestes discursos em que também vai referir a importância que os católicos têm nestas comunidades, nomeadamente na resposta ao problema habitacional que vinha sendo denunciado, por exemplo, por Padre Américo, que em 1952 publica o livro O Barredo. Mas antes de entrar nesta questão do Barredo, só para fechar aqui a questão dos bairros, D. António Ferreira Gomes, portanto, valoriza muito o trabalho que as comunidades estavam a fazer ao nível da autoconstrução e valoriza também o trabalho da ação católica na promoção destes novos bairros e que vai juntar técnicos que estão ligados à Escola de Belas Artes, mas também ligados ao próprio plano da cidade e de expansão da cidade, como, por exemplo, o engenheiro Antão de Almeida Garrett, que há pouco já apareceu nesta comunicação. O Barredo é bonito, ruas tortuosas, ruas de granito, varandas, assim, o Barredo é bonito. Se dentro das casas houvesse pão, a escapa do Barredo podia ser mostrada. Assim tem que ser escondida. Sai para a rua é escura, chama-se até a Rua Escura. Daí nada estão nas grandes artérias da cidade, tudo ali gira como se nada disto acontecesse. Os homens e as mulheres vão atrás da vida, nas suas ocupações, é o turbilhão. E esta imagem que nós temos do Barredo, e estas são as imagens que o Padre Américo associa ilustra pelo seu livro, mostrando a desgraça do Barredo. O que é curioso no Padre Américo, e o Luís falaria melhor do que eu sobre isto, é que a denúncia não se fica só pelo exterior das casas.
Ele entra dentro das casas e percebe realmente a miséria que se está a viver na década de 50 dentro das casas, porque estavam muitas vezes superlotadas. E, curiosamente, este vai ser um objeto de trabalho na década de 60 de alunos da faculdade, da Escola Média das Belas Artes, mas já na década de 50, o mesmo Luís Cunha, o mesmo Fernando Seara, que tinham estado envolvidos na proposta para a conversão do antigo armazém em Capela da Afurada para a comunidade pescatória, estão a fazer os primeiros levantamentos sobre as condições de habitação no Barredo, registros de desenho, em que se denuncia claramente a falta de condições. Mas e a igreja no Barredo? Onde é que ela está? Além da Sé e dos grilos, onde funcionava o Seminário Maior. Chamava a atenção para estes dois momentos. Por um lado, o Centro Social do Barredo, criado no início da década de 60, à Cota Baixa, junto à Ribeira, e por outro, este outro, que está associado muito ao seminário, ali um parque infantil. E, portanto, aqui chamar a atenção para a dinâmica que os próprios seminaristas vão exercer junto da sua comunidade de vizinhança e como é que vão trabalhar com ela. Esta é a imagem da Cota Baixa, da Ribeira, do Centro Social do Barredo, na década de 60, projetado por Moraes Soares, que já vimos há pouco na Igreja Nossa Senhora de Fátima, também já vimos há pouco na Igreja Senhora do Porto, e que vemos agora a fazer um projeto pro bono de uma sede, de uma instituição que é apoiada pela Diocese também, e com o serviço de seminaristas, e vai fazer este projeto com salas, com um programa muito curioso. O que é que se vai fazer? Era o título do artigo, que ao encontro dos problemas do Barredo, publicado na Voz do Pastor, ou seja, no semanário da Diocese, e vai-se fazer muita coisa. Jardim infantil, salas de estudo, visitas com fins instrutivos, bibliotecas, jogos, cursos de adultos, cursos de aperfeiçoamento, ensino familiar e doméstico, reuniões culturais, festas, organização de grupos. A fomentar entre raparigas e rapazes contactos individuais pelos assistentes sociais. Há aqui toda uma dinâmica que a Igreja vai participar da promoção das comunidades. E é muito curioso que vai ser exatamente Fernando Távora, um dos nomes que também já vimos há pouco, associado à Câmara do Porto, que em 1970 vai estar a liderar o processo de renovação do Barredo, mas que já conhecia porque não ainda fazia parte da obra diocesana de promoção social. Outro lado, à Cota Alta, falei deste parque infantil criado pelos seminaristas da Diocese, que fazem no centro de catequese umas salas de estudo, criando espaço público para a cidade. Ou seja, numa zona altamente densificada, a criação de um espaço de recreio. E, portanto, uma dinâmica que se instala de vizinhança, da criação de um espaço de lazer, naquilo que era um espaço muito pouco qualificado. Faltavam instalações para acolher estes bandos de rapazes e raparigas. Obviamente aqui há atenção, que há bocado o António Ferreira Gomes dizia, àquilo que acontece à volta. Até que alguém lançou os olhos para um terreno municipal desaproveitado e entulhado que existia ao sul da igreja. A pedido do reitor e dos alunos, a excelentíssima Câmara não somente cedeu, como desaterrou. Ali se instalou um campo de jogos, construiu um terraço para recreio e abrigo. Está em projeto de ampliação, 2 andares assentos sobre colunas destinadas a ginásio. Na galeria que corre por trás dos altares, na ala sul da igreja, os vãos foram adaptados, embora com limitar deficiências, a pequenas salas de catequese. Ou seja, há aqui uma tentativa de, com pouco, criar uma mudança na dinâmica e nas comunidades. E, portanto, também falei aqui, agora centrei muito nos anos 60, que é o momento em que D. António Ferreira Gomes, como sabemos, esteve fora do país e que a Diocese esteve liderada pelo seu administrador apostólico, Florentino Andrade e Silva. E temos aqui, então, estes dois organismos, que é importante recordar e a relação que a Igreja Católica vai assumir nessa criação, na criação do serviço social e depois na criação da obra diocesana de promoção social, que é a entidade que vai ficar responsável pelo acompanhamento dos bairros camarários, porque na verdade a Câmara não tem estrutura para fazer assistência às comunidades locais. Falando aqui a título de exemplo, um bocadinho a mostra do que é que foram estas políticas habitacionais do Plano de Melhoramentos da cidade, inicialmente com casas económicas, mais tarde com blocos habitacionais, onde foram colocadas algumas igrejas, algumas capelas, como a pontuar o terreno. Capelas, todas elas que foram movimentadas de sítio. Elas não são relotes, mas realmente mexeram-se todas. Nenhuma delas estava nos lugares onde se encontravam. Mas também passa muito pelo aproveitamento de estruturas aparentemente pouco dignas. Aqui estamos a falar de um armazém camarário que é convertido em espaço de culto e ainda hoje creio que funciona como espaço. Aqui o bairro do centro. Realmente os bairros não previam a construção de equipamentos, ou, melhor dizendo, previam a construção de poucos equipamentos e o espaço de culto não fazia já parte das exigências. Não estamos no período do Estado Novo, em que muitos dos bairros surgem
com edifícios públicos planeados, muitas vezes não construídos, onde a igreja tinha um lugar reservado. Aqui a igreja aparece sempre um bocadinho à margem, que para quem conhece o bairro do Centro, é exatamente naquele topo direito que vai ser erguida a capela, um aspecto só destes blocos, que vai ser erguida esta capela de Nossa Senhora de Calvário. Aqui há algumas afinidades com experiências de outras capelas que iam sendo projetadas, e equipamentos que são desenhados, e esta é a parte curiosa desta história, a partir do início da década de 60, dentro dos gabinetes da própria Câmara Municipal do Porto, ou seja, são arquitetura religiosa feita em parceria com a Câmara, que se previa que se pudesse expandir a outros bairros da cidade, nomeadamente ao bairro de Ramalde. Destas capelas provisórias, que tinham uma particularidade já de serem espaços de natureza polivalente, e chama a atenção que estamos aqui a falar de uma igreja, de uma capela inaugurada em 1966, mas o projeto remonta em 1963, onde se pensava realmente aquilo que se chamava que Lisboa vai perpetuar como sendo a Capela Salão, que é um espaço anexo à capela que pode-se abrir através de umas portas de correr e ampliar a capacidade destes espaços de culto. Isto funcionou de uma forma bastante ativa e também foi usado aqui, por exemplo, na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, na Pasteleira. Ou seja, aqui toda uma nova dinâmica que os semanários diocesanos vão cobrindo e vão acompanhando esta reflexão. E aqui também mais uma pequena citação, só para explicar que o problema começaria já em saber se o próprio templo não poderá servir para muitas atividades que se costumam fazer nos salões paroquiais. Ou seja, há aqui uma tentativa dos arquitetos perceberem, e a Diocese também está a pensar, o que é isto de construir uma igreja nos anos 60 ou 70. A afetação exclusiva do edifício ao culto é hoje posta em questão, não apenas por questões de razões de ordem económica, mas até teológica. Valeria a pena demorarmos sobre o conceito do sagrado, hoje, e o equívoco que ele comporta. Sendo assim, porque não ao construir uma igreja, ou ao comprar uma casa de um resto de chão, ou andar com o mesmo fim, como se fará num futuro mais ou menos próximo, ter em conta já a sua pluralidade de funções. Recordo, por exemplo, que em 1974, na Foz, uma comunidade religiosa vai constituir o seu espaço, os carmelitas descalços, antes de construir aquele edifício onde deveriam fixar a sua comunidade, vão instalar um espaço de culto no resto de chão, que hoje é o Unipreço, ou algo assim. Portanto, não é uma ideia assim tão exótica, ou, por exemplo, a comunidade no bairro Cruz de Pau, em Matosinhos, que também tem a sua igreja construída no resto de chão de um prédio, exatamente porque não havia verbas suficientes para construir, e, portanto, nada mais fácil do que vender propriedade horizontal para fazer o pagamento da construção do seu equipamento religioso. E, portanto, estamos aqui realmente a pensar num novo lugar da igreja dentro da cidade. Talvez que o realismo nos venha a conduzir a renunciar à construção de edifícios monumentais, que, exceptuando as missas dominicais e a administração de sacramentos, permanecem a maior parte do tempo desesperadamente vazios. Entre nós, ao que sabemos, Pindelo Oliveira de Zemeiros projeta construir a sua nova igreja neste estilo. Talvez seja o começo de um novo estilo do equipamento pastoral. A igreja de Pindelo não foi construída, também ela era projeto do arquiteto Luís Cunha. E aqui fala um bocadinho desta polivalência e o modo como a comunidade se apropria do seu espaço, e aqui nesta fotografia vemos Marcelo Caetano a visitar a capela de Nossa Senhora do Calvário no bairro, que estava conduzida pela sua população, uma capela que estava a ser conduzida, também estes são trabalhos pastorais pioneiros, por jovens seminaristas da Diocese, ou seja, que depois daquela experiência do Barredo e da experiência ali do trabalho com as comunidades, vão para a periferia da cidade exercer uma nova pastoral de proximidade. E, portanto, parece-me um bocadinho importante esta importância que a obra diocesana de promoção social assume no trabalho com as comunidades pela identificação dos seus problemas e a resolução das suas carências. Ao fim e ao cabo, todo o processo participativo que nós associamos vezes ao SAL vem de uma escola que era trabalhada também pela própria Igreja. Se nós lermos, esta relação não é clara, mas sabemos que muitos dos processos SAL começaram com o trabalho de assistentes sociais que conheciam o terreno e que estavam a trabalhar sobre a alçada da Igreja Católica junto a estas comunidades mais desfavorecidas. E como disse, por exemplo, o arquiteto Fernando Távora fazia parte, juntamente com Francisco Sá Carneiro, da direção deste organismo no início da década de 70. Para terminar, isto já vai longo e o nosso tempo está a esgotar, uma outra imagem sobre a presença da cidade. Há pouco falei da Igreja dos Redentoristas e queria deixar, mais do que dizer grandes coisas, é mostrar uma outra forma de presença e de serviço às comunidades. Aqui estamos a falar de um padre que vem de Espanha e que lança o grande centro de caridade Perpétuo Socorro. Inicialmente na Baixa do Porto, temos aqui a ver a rua Dom João IV, na tentativa ali no final da década de 50, na tentativa de combater a falta de alimentos com as comunidades mais desfavorecidas, e depois com uma dinâmica que se envolve
profundamente pelo que eu percebi através dos recortes da imprensa. Não estava cá nesta altura para saber como é que a coisa funcionava, mas daquilo que se lê, percebe-se a influência que isto tinha no espaço público da cidade. E não é fácil de desacreditar se nós vimos estas imagens também de Teófilo Rego, que nos mostram esta tómbola anual que ocupava a Praça da Liberdade e a Avenida dos Aliados para a recolha de fundos para a construção deste grande centro de caridade, deste novo edifício multifunções. Ou seja, há pouco falava da Casa Paroquial do Carvalho, da escala da comunidade paroquial, e agora falamos numa outra rede, numa outra escala de intervenção na cidade. Também não será curioso trazer aqui esta imagem sobre falei há pouco das capelas que se mexem de sítios e destas estruturas que são reaproveitadas e reinterpretadas. Por exemplo, a Tómbola da Caridade, do Centro de Caridade Perpétuo Socorro, vai ser a primeira capela provisória do bairro do Viso, no Porto. Ou seja, há aqui uma adaptação de estruturas que vão desenhar funções. Do lado direito, uma imagem do elétrico onde funcionava a escola primária do bairro do Viso. Ou seja, as soluções de emergência criadas, nada de novo que nós nunca tivéssemos visto ao nível da encomenda religiosa. Se, por exemplo, recordarmos Itália dos anos 50, onde a missa na periferia era celebrada no tempo do Cardeal del Carro, num autocarro que andava com altifalantes, um bocadinho ao jeito das nossas caminhonetas da Fundação Carlos Gulbenkian, que levavam a biblioteca itinerante pelo território. Mas voltemos ao Perpétuo Socorro. Há pouco já falei sobre a importância de trabalhar o interior do lote a propósito da Igreja do Carvalho, e aqui o que Luís Cunha já vai trabalhar é exatamente essa possibilidade de trabalhar todo este lote da antiga casa, que estivemos aqui do lado direito, e construir o seu grande centro multifunções e de serviços, e que de algum modo havia esta ideia de que esta diversidade, de algum modo, concentrava a vivência católica nas suas várias esferas, mas também a ideia de algo que fosse economicamente sustentável. Havia muito esta preocupação e, portanto, a primeira fase de construção deste edifício era este corpo que nós vemos aqui, que fazia um bocadinho à frente da rua, que era o auditório com o cinema, aqui estamos a falar do cinema estúdio, e o seu parque de estacionamento, que tornavam a obra rentável e pagaria a segunda parte da construção do espaço de todo este outro edifício, que seria coroado pelo espaço de culto, onde temos ali aquela cruz no cimo, que seria o edifício com estas valências múltiplas. Aqui uma maquete desta proposta. Percebemos esta ideia de entrar para o interior do quarteirão e onde estão disponíveis toda esta panóplia de oferta. Uma fotografia deste edifício construído, visto do campo de jogos Amial? Não. Lima 5, como é que se chama? Pronto, desse campo vemos esta proa e esta ideia desta igreja que assume novas formas de presença, nomeadamente aqui com o Luís Cunha é bastante, eu diria, criativo, com esta grande proa lançada, quase como um navio encalhado com esta cruz, que seria uma cruz luminosa, pelo que consta na memória de Estiva. Nunca vi fotografias disto iluminado, não sei se era ou não, talvez alguns dos presentes me poderá dizer que se lembra. Chegou a dar luz. Mas esta ideia também de preocupação do corpo e da alma, não é? Por um lado, temos as preocupações com a saúde, de prestação de serviços de cuidados médicos, do ensino, do ginásio, do cinema, ou seja, a ideia também convém lembrar-nos, há pouco já falámos hoje do cinema, do Estúdio 400, não é? E agora falamos do cinema estúdio, ou seja, toda esta igreja também vai tentando marcar presença nestes outros campos para chegar a esta diversidade de programas, que seria, como disse, coroado com este espaço da proa, que é o espaço de culto no centro de todo o edifício. E, portanto, este centro de uma nova interpretação da caridade moderna na cidade. Uma encomenda que vai ter também ela o apoio estatal. Temos a visitar aqui o General Américo Tomás, a visitar o cinema estúdio aqui com o Padre Marinho Cia. Portanto, esta proximidade que vai existir entre estes vários protagonistas, já não numa relação de dependência, mas de alguma possibilidade de propor formas de combater as carências da cidade e dar-lhes respostas sobre formas de grande escala ou de pequena escala. Para terminar, porque já vamos percebendo que o tempo está-se a esgotar, deixei esta provocação com estas duas imagens, a que junto uma terceira, que é diretamente vinda da tese, com que tinha realmente este título da Igreja na Cidade de Serviço de Arquitetura Portuguesa em 1950-75, que nos mostra a construção de uma destas igrejas que eu hoje não falei, mas pela qual tenho alguma curiosidade, que é esta igreja projetada pelo arquiteto Alfredo Moreira da Silva,
um grande construtor de igrejas em toda a Diocese do Porto, não na cidade, que construirá a Igreja de Altoar. E, portanto, termino a minha apresentação. E com esta imagem de São Martinho, termina esta apresentação. Muito obrigado.